Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise que eu vou fazer aí do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem a fila de espera dessas gravações que vão ao ar no YouTube, que são as gravações gratuitas. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dela que diz assim: André, qual dica você dá para controlar melhor ansiedade generalizada? Você sabe que a crise de ansiedade, ela é horrível. Muitas vezes a crise exacerbada de ansiedade é a hora que dá o pânico. E então a pessoa fica em pânico e outros desenvolvem também a síndrome do pânico. Então a primeira dica, na verdade, para você poder controlar a ansiedade, uma crise de ansiedade, é você desviar a atenção. Você desvia a atenção dos sintomas. Como assim, né? Gente, na verdade a gente faz o inverso disso. Então, por exemplo, uma pessoa que ela começa a achar que ela vai passar mal. Então ela começou a achar que ela vai passar mal porque, sei lá, deu uma tonturinha, alguma coisa assim. E aí, se ela já teve um desmaio por causa que a pressão baixou e ela desmaiou, se acontece isso, ela foca nisso. Então, ao invés de desviar a atenção dos sintomas, deu uma tonturinha. Ao invés de desviar a atenção, tipo, que dia maravilhoso, olha o sol como está hoje, nossa, olha aquilo ali. Ela foca naquilo. Ai, meu Deus, me deu uma tonturinha. Ai, gente, será que a minha pressão está caindo? Será que... Então, aí ela volta. E se tiver um gatilho, se tiver uma situação, não é nem um gatilho, se tiver um referencial negativo, ou como eu te disse, né, já aconteceu da pressão dela baixar e ela desmaiar. E agora ela sentiu uma tonturinha e ela associa que é aquilo. Então aí ela concentra, ao invés de desviar, ela concentra a atenção nisso. Então ela foca ainda mais nisso. Porque eu acho que estou passando mal, eu acho que... Meu Deus... E aí é a hora que de fato começa, ela fica tão nervosa que começa a sentir isso e de fato pode, né, ter até um desmaio. Ou seja, reproduzir a cena anterior por causa desse pânico, por causa dessa ansiedade, essa crise, onde ela concentrou tudo nisso aí. E aí foi ficando cada vez mais ansiosa, a respiração parece que não vem, parece que vai faltar o ar, ataque cardíaco. Ou seja, a gente tem que aprender a desviar. Então, tem gente que usa a técnica, por exemplo, de polegar, indicador, dedo do meio, anelar, dedo mínimo. São 5 dedos. Olha as linhas passando pela minha mão. Eu estou abrindo e fechando, abrindo e fechando. É uma forma de eu tentar desviar a atenção. Entendeu? Olha, esse tapete antiacústico aqui, né? Acústico, né? Esse tapete aqui é vermelho. Aqui do lado tem as espumas cinzas, as espumas acústicas. Aqui tem um holofote, aqui tem outro. Então ela começa a falar. É difícil controlar a crise de ansiedade olhando para essas coisas, para essas situações? Mas é um meio, é uma forma, certo? Ou você usar a sua razão, isso eu já até falei num outro vídeo. Então, por exemplo, esse pensamento, ai meu Deus, eu vou passar mal, eu começo a ficar afobado. Você para e fala para você, ilusão. Ilusão. Para mim funcionou. Né? Eu lembro que eu tive síndrome do pânico. E esse exercício, ilusão. Ilusão. Ou seja, mas cada vez que eu falava ilusão, atrás da palavra ilusão, eu tinha todo um conceito. Tem isso também.
Então, cada vez que eu, André, falava ilusão, o conceito que estava por detrás de tudo isso, da palavra ilusão, isso é uma coisa da minha cabeça. Não está acontecendo de maneira real. Eu que estou produzindo isso. Então, porque não adianta você ficar falando ilusão, 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 se você nem sabe o que é ilusão. Se a palavra ilusão não tem significado, não representa nada dentro do seu cérebro, de nada adianta você ficar repetindo ela, porque senão parece um mantra que não... Você tem que... A palavra que eu estou falando, ela me remete a algo, a todo um conceito. Então, quando eu falo ilusão, eu estou mandando para o meu cérebro, é uma criação da minha cabeça. Não existe de maneira real. Eu estou cada vez ficando mais nervoso porque eu que estou criando cada vez mais isso. Uma outra dica é justamente fazer o quê? Diminuir o ritmo da respiração. Então, você pode também desviar, né, o foco dos sintomas focando a sua respiração. Então, esse é um caminho. Você agora concentra a sua atenção não nos sintomas. Ai, eu estou passando mal. Ai, meu Deus, está faltando ar. Eu concentro na minha respiração. Inspira. Expira. Então eu começo a concentrar nesse movimento do ar entrando. É como se eu estivesse visualizando o ar entrando. Visualizando o ar saindo. É uma outra dica. Quando você inspira e expira profundamente, você consegue oxigenar mais o cérebro. Com isso, você diminui o desconforto e aquela sensação de dificuldade de respirar. Aí, um próximo passo é você relaxar os músculos. Porque, geralmente, numa crise de ansiedade, como se fosse um mecanismo de defesa, né, a pessoa, ela contrai os músculos. Então, tente começar a relaxar os músculos. A parte que por vezes fica mais contraída é cabeça, pescoço, nuca, maxilar, a boca, os ombros. Parece que se você coloca o dedo aqui assim, parece que tá tudo, parece que virou um caroço, parece que engruvinhou todos os músculos aqui, né, a musculatura. Você aperta, assim, parece que você sente que tem uma bola aqui. Muitas vezes quem é aqui, né? Gente que é na nuca, começa a doer tudo, fica... Então, assim, dá aquela contraída, né? Então, o terceiro passo é você buscar relaxar. Tá vendo, gente? Numa crise de ansiedade, é difícil você fazer tudo isso. Por isso que o ideal é você praticar esses exercícios antes, né, você já ter o hábito de praticar esses exercícios, essas dicas aqui. Para que quando acontecer, você já está tão apto a fazer que você já faz, né, mais rápido do que a própria crise. Porque você já está treinado nisso. E por fim, uma última dica é você usar a imaginação guiada. O que é usar a imaginação guiada? É você se visualizar num lugar que para você é muito confortável, um lugar que para você representa paz, um lugar que é paradisíaco, sabe, para você? Então, você levar você até lá, você se visualizar lá e você sentir o que aquele lugar te traz. Por isso que você tem que visualizar um lugar que te traga paz, que te traga conforto. Então você se visualiza lá, mas não é só isso. E aí você tem que ir prestando atenção nos detalhes, o que é que está acontecendo, o vento está balançando aquela árvore, está sol, está nublado, o que eu consigo, eu começo a prestar atenção nos detalhes do que tem naquele lugar, quem é que está lá, quem é que eu levei lá junto comigo. Geralmente a gente leva uma pessoa que é muito próxima, que a gente tem muito carinho, que a gente tem muito afeto. O que eu estou conversando com essa pessoa? Nós estamos rindo, nós estamos conversando sério. Então, a imaginação guiada é uma forma também de você tirar a atenção dos sintomas. Né? Ao invés de você
aumentar os sintomas, você vai para um outro lugar, você vai para um outro canto, então você não foca mais nos sintomas, então a tendência é eles não aumentarem. Enfim, são algumas dicas, né? Deve ter tantas outras dicas de como a pessoa pode tentar controlar a ansiedade. Ansiedade, crise de ansiedade, né? É muito ruim. Quem teve sabe o quanto isso é desgastante e o quanto é desafiador você controlar essa crise. Por isso que quando eu estou falando aqui, eu, André, tenho ciência do quão difícil é. Porque eu até síndrome do pânico já tive. Então, eu sei como que funciona. Não pense que eu estou falando como se fosse a coisa mais facinha do mundo. Ah, é brincar no playground. Porque não é. Por isso que a gente tem que ter o exercício, que a gente tem que se conhecer, se perceber e exercitar, né? E fazer esses exercícios, ainda que a gente não tenha crise, não esteja num momento de crise, para que se um dia acontecer, a gente já sabe conduzir o nosso cérebro. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.